tá? Então, eu vou avisando qual a gente vai fazendo para quem, se alguém tiver com material aí, enfim. A primeira que a gente vai fazer, vejam que esse arquivo, eu fui separando por ano, tá? Então, a primeira que a gente vai fazer vai ser uma do ano de 2019, a número 23. Vocês estão com a questão 23 na tela? Vão me falando, porque tá tudo meio estranho aqui para mim hoje. Tá aparecendo só 22. Tá travado, acho. E agora? Nada. Esperar Tá mais travado. um pouco. Muito estranho. Sabe o que eu acho? Que é a minha internet, de novo. Só que a internet da minha casa nunca me deu tanto problema. Ela sempre foi boa. Eu vou de novo rotear do meu celular e vamos ver se melhora. Pelo amor Agora de Deus. apareceu ali, 23. É, mas tem um passo depois, né? Deixa eu só... Vou conectar no meu celular, acho melhor. Para ver se melhora, se eu apareço ali, porque eu não estou me vendo. Ou alguma coisa. Ai, ai. Ou deixar de fazer somente aquilo que a lei expressamente autorizar. Lembra que o orçamento é uma lei, né? Lei Orçamentária Anual. O PPA também é uma lei e a LDO também, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, fala que o poder público só pode fazer ou deixar de fazer somente aquilo que a lei expressamente autorizar, ou seja, subordinar-se aos ditames da lei. Para o cumprimento desse princípio, o Poder Executivo deverá estabelecer o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. Daí pergunta a qual princípio se refere. A opção A, que é a unidade, é que o orçamento é um único, né? Só tem um orçamento. Tem o princípio da anualidade, que fala que ele é por um período de tempo, mas o princípio da unidade fala que ele é um orçamento por Professora, não está aparecendo nada do Word. Sério? Meu Deus do céu. Olha a câmera da professora. Vou de novo compartilhar, só um pouquinho. Que coisa, né? Parece que eu trava e volta. Talvez seja porque eu saí da minha internet, entrei na outra, sei lá.
Agora sim? Sim. Meu Deus do céu. Tem dias que não é para ir o negócio. Nem sei nem se está gravando mais essa aula. Deixa eu olhar de novo, tá? Porque depois tem que Tá sim. colocar no ar. Tá Tá, gravando. né? Beleza. Só vexame tá gravando hoje. Letra B. Da legalidade. O princípio da legalidade é a resposta dessa questão, que só pode se fazer o que está na lei orçamentária. A letra C, que é o princípio da exclusividade, é aquele princípio que fala que a lei orçamentária só pode tratar de assunto de orçamento. Não vou tratar de salário de servidor numa lei que é orçamentária. Então, parece meio boba, mas às vezes eles incluíam artigos lá na lei orçamentária para passar batido e aprovar alguma coisa assim nesse sentido. E a letra D, o princípio da universalidade, fala que no orçamento tem que conter todas as receitas e todas as despesas do ente público. Beleza? Então, nesse caso, o trecho fala que só pode fazer o que está em lei, que é o princípio da legalidade, que a lei orçamentária é uma lei. Daí eu selecionei questões agora de 2018. Então, veja que as numerações aqui das questões é 22, 23, 24, porque são exatamente o número que estava lá na questão do CFC. Tá? Só que tem daí vários modelos de prova, né? Por isso que às vezes 2018 vai repetir o número, ou 2017, 2016, mas é porque eu peguei uma questão do modelo 1, do modelo 2, do modelo 3, ok? De 2018, eu separei a questão, pula de 22, vai para 25. Agora está todo mundo com a questão 25 na tela, que eu já estou perdida. Sim, professora, está aparecendo. Sim, beleza. Sim, professor. Essa questão 25 fala sobre aquela classificação da despesa orçamentária. Lembra que a gente tinha despesa corrente e despesa de capital. Ainda lá dentro da despesa corrente, a gente tinha mais 3 subdivisões, que era 3.1, despesa com pessoal, 3.2, juros, 3.3, outras despesas correntes. Aí começava com 3, era despesa corrente. Daí a gente tinha as que começavam com 4. 4.4, investimento, 4.5, inversões financeiras, e 4.6, amortização da dívida. Então, o número 3 era despesa corrente, o número 4, despesa de capital, daí tinha essa subdivisão, né, em 3.1, 3.2, 3.3, 4.4, 4.5, 4.6. E essa questão fala bem disso. Fala assim, as despesas do setor público podem ser classificadas como despesa de capital e despesas correntes. De acordo com a Lei 4.320, as dotações destinadas à aquisição de um imóvel ou bem de capital que estão em utilização devem ser classificados como? A gente viu que a aquisição de um imóvel é uma despesa de capital, né? Só que aqui tem o detalhe que é uma aquisição de um bem que ele já está em utilização, um bem usado. Daí lembra que 4.4 era investimento e 4.5 inversões financeiras, que é isso, comprar um bem usado. Então, a resposta a essa questão, para quem lembrasse, né, da classificação da despesa, não seria tão difícil, talvez só enganaria por causa desse bens de capital que estão em utilização, tá? Então, ele é classificado lá em despesa de capital, inversões financeiras por ser um bem que está sendo comprado, mas ele é um bem usado. Ok? Então, 25, saber da classificação. Separei a questão daí de 2018, 2017 agora. Então, tem mais algumas aqui de 2018. 2017, peguei essa primeira aqui, de a 26 já. Que vai falar de algum tipo de lançamento. Considerando o disposto no Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, MCASP, a gente já falou sobre esse manual, o registro contábil da constituição de uma provisão será efetuado a crédito de conta de provisões e a débito em qual conta?
Lembra que no setor público a gente tem ativo, passivo, daí a gente tem variação patrimonial aumentativa e variação patrimonial diminutiva, ao invés de receita e despesa, que até essas variações patrimoniais, elas geram aquela demonstração das variações patrimoniais. Então, qual que vai ser o lançamento? Quando a gente faz uma provisão no setor privado, a gente debita resultado, né? Resultado e ainda em despesa. Nesse caso, nossa conta de resultado, despesa, não se chama conta de despesa, se chama variação patrimonial diminutiva. E daí essa é a resposta da questão. Vou debitar uma conta de resultado em variação patrimonial diminutiva, que é despesa, e vou creditar a conta de provisões. Esse é o lançamento. Então, só tem que saber que despesa, no caso do setor público, é a conta de variação patrimonial diminutiva. Então, a resposta é a letra D. Essa também está tranquila. Separei daí a 27. A 27, por favor, se atentem a essa, porque estilo essa pode cair na prova, tá? Tá fazendo um barulhinho como se as pessoas estivessem entrando na reunião sem eu permitir. Eu não sei se eu mexi em alguma coisa. Ah, não, agora apareceu uma pessoa aqui para eu... Será que tem mais pessoas querendo entrar e eu não permiti? Não, acho que não. Mas ok. Apareceu até uma mãozinha agora aqui no meu... no levantar a mão. Um negócio estranho aqui no Meet. Nem sei para que serve. Mas tá, a 27, ela vai falar sobre o plano de contas no setor público. Lembra que eu falei que tem plano de contas de receita, que eram aquelas contas de receita corrente, de receita de capital, plano de contas de despesa, despesa corrente e despesa de capital. Mas isso são contas orçamentárias. Daí a gente tem as contas que são patrimoniais, que nessa questão tem um esqueminha, inclusive, da classificação das contas. Então, veja, o começo da questão é um monte de blá, 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 né? A fim de garantir a integridade dos procedimentos contábeis, assim como a qualidade, consistência e transparência das informações geradas pela contabilidade pública, o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público dispõe sobre regras de integridade relativas ao plano de contas aplicado ao setor público. Uma das regras de integridade refere aos lançamentos contábeis, sendo que o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público destaca que o registro contábil deve ser feito pelo método das partidas dobradas e os lançamentos devem debitar e creditar contas que apresentam a mesma natureza de informação. Lembre que tinha os subsistemas no setor público. Tinha o subsistema patrimonial, o orçamentário e o de controle, que era também chamado de compensação. E daí as contas contábeis pertencem a esses subsistemas. Então, daí ele fala lá que o PCASP, ele é dividido em 8 classes, a saber, começando com 1 é ativo, começando com 2 é passivo, 3 é variação patrimonial diminutiva, 4, variação patrimonial aumentativa. Essas 4 classes aqui, pertencem ao sistema patrimonial. Quando eu faço lançamentos, eu só posso fazer lançamentos entre 1, 2, 3 e 4 no sistema patrimonial. Eu não posso fazer um lançamento debitando aqui número 1, que é ativo, e creditando uma conta lá número 7, que é de outro subsistema. Sempre débitos e créditos vão ser dentro das classes que pertencem a um subsistema. 1, 2, 3 e 4 são do subsistema de o patrimonial. Então, sempre vai ter lançamento entre essas 4 classes no sistema patrimonial. Não posso debitar e creditar fora dessas classes. As classes 5 e 6, a 5 está lá, controle e aprovação do planejamento e orçamento. A 6, controle e execução do planejamento e orçamento. Então, quando acontece lançamentos no sistema orçamentário,
vão ser nessas duas contas, debitando contas que começam com 5 e contra 6, enfim, eu não posso debitar 5 e creditar 2, por exemplo, que é passivo. Sempre débito e crédito vai ser entre aquelas classes. E daí o terceiro subsistema, que é o de controle ou compensação, ele vai estar debitando entre contas que começam com 7 ou 8, que é controle devedores e controle credores, que são aquelas contas de ato potencial, passivo e ativo, controle de disponibilidade de recurso, enfim. Então, lembrem que quando eu falei para vocês lá, arrecadação de uma receita, eu lanço a receita lá no meu, tipo, eu lanço minha receita que entrou por caixa. E ela carrega automaticamente esses 3 subsistemas. Daí tinha fatos contábeis que carregavam um subsistema, outros que carregavam todos, enfim. Mas eu dei nos slides como exemplo a receita, que é um mais normal. Então, a receita ela vai fazer débito e crédito no subsistema patrimonial, débito e crédito no subsistema orçamentário e débito e crédito no subsistema de controle. Então, um fato contábil faz 3 lançamentos em 3 subsistemas diferentes. E o que vocês têm que lembrar dessa questão é que não dá para eu misturar subsistemas. Fazer um lançamento em uma classe de conta que pertence ao patrimonial, a débito, e a crédito numa classe que é do subsistema orçamentário. Isso não existe. Sempre débitos e créditos vão ser dentro dessa divisão dos subsistemas. Vocês estão vendo a telinha que eu deixei vermelho, azul e preto? A classificação dos subsistemas, das continhas? Só para saber se vocês estão na mesma ordem que eu estou aqui. Sim. Beleza. Então, lembrem dessa classificação. Daí a pergunta é, considerando o que estabelece o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público sobre as regras de integridade do plano de contas, assinale a afirmativa correta. Lançamentos de natureza orçamentária debitam e creditam contas das classes 5 e 6? Vamos lá, é isso mesmo, 5 e 6 são contas de orçamento. Mas vamos dar uma olhadinha nas outras opções. Opção B, lançamentos de natureza orçamentária debitam e creditam contas 7 e 8? Não, 7 e 8 são contas de controle ou compensação. Tem esses 2 nomes. A opção C, lançamentos de natureza patrimonial debitam e creditam contas 1, 2 e 7? Não, é 1, 2, 3 e 4. 7 é do subsistema de controle. Letra D, lançamentos de natureza patrimonial debitam e creditam contas 1, 2 e 5? Não, é 1, 2, 3 e 4. Contas que começam com 5 são contas do subsistema orçamentário. Então, essa questão tinha que só saber que há aquela divisão ali nas classes 1, 2, 3, 4, patrimonial. 5 e 6, orçamentária, 7 e 8, contas de controle. E a resposta certa é a letra A. Vamos ver qual mais eu peguei. Daí, continuando no ano de 2017, vejam que passei a questão 28, daí foi para uma questão 25, mas é porque é do outro modelo de prova. E é essa 25 que nós vamos fazer. 25. Vamos ver a historinha que está contando. Então, um município brasileiro utiliza o plano de contas aplicado ao setor público. Em 2 de janeiro de 2017, o município efetuou o lançamento de ofício do Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana, o IPTU, e o registrou em sua contabilidade de acordo com o regime de competência. Então, registrou lá no balanço patrimonial. No dia 2 de março de 2017, esse município arrecadou. Então, no primeiro momento, ele só contabilizou o fato gerador. Depois, em 2 de março, ele recebeu esse valor de IPTU. Considerando o plano de contas aplicado ao setor público
e o caso apresentado. Os lançamentos contábeis que representam a contabilização do fato ocorrido em 2/3. 2/3 foi o momento que ele recebeu o recurso. Vão envolver apenas contas de natureza. Lembra que eu falei que um fato contábil, ele afeta vários subsistemas. E aqui está falando em natureza, envolvendo que natureza de conta que vai envolver. Então, o recebimento, ele vai fazer um lançamento patrimonial, né, debitando o caixa e creditando o a receber lá de IPTU, vai fazer um lançamento no sistema orçamentário, que quando é feito a LOA, é feita lá a previsão de receita, agora ele vai diminuir a previsão de receita e vai fazer um lançamento em receita arrecadada, que são aqueles lançamentos bem diferentes. E no sistema de controle, ele vai fazer um lançamento de disponibilidade de recurso, nas contas 7 e 8. Então, ele vai fazer em contas patrimoniais, em contas orçamentárias e nas contas de controle. Então, a resposta dessa questão é a letra D, patrimonial, orçamentária e de controle. Vai fazer nos 3 subsistemas. Lembre que o 4º subsistema que a gente tem é o de custos, mas que nem todo mundo utiliza, e que é aquele sistema para apurar custo de algum serviço prestado ao cidadão, a custo de um atendimento médico. Cada um parametriza daí da forma que quer para apurar o que tem mais necessidade de saber. Mas os 3 principais subsistemas são esses, patrimoniais, orçamentário e de controle. Lembrem também que aqui nessa questão tem financeira, como se tivesse contas de natureza financeira. Existia antigamente o sistema financeiro, mas ele agora não existe mais, ele está agregado ao sistema patrimonial. Então, não caiam nessas pegadinhas aqui de financeira. Tem financeira na letra A, na letra B e na letra C. Então, ele não existe, só existe sistema patrimonial, orçamentário, de controle e de custos. E o financeiro, ele foi incorporado ao sistema patrimonial, ao subsistema patrimonial, beleza? Então, partindo dessa questão 25 de 2017, vamos pular a 26 e vamos para a 27 de 2017. Então, um município brasileiro registrou os seguintes fatos na sua contabilidade durante um período. Primeiro fato: recebimento de receitas tributárias no valor de R$1.000. Empenho de despesa corrente no valor de R$850. Terceiro fato: liquidação de despesa corrente no valor de R$600. E pagamento de despesa corrente no valor de R$500. E a pergunta vai ser sobre o restos a pagar, que a gente viu, não lembro se é a última aula, acho que sim, que restos a pagar é o empenho que foi feito no ano e não foi pago naquele mesmo ano, foi pago só no ano seguinte ou em outro ano ainda. E daí ainda tinha aquela classificação em restos a pagar processados e restos a pagar não processados. O processado era aquele que passou pela fase de empenho e liquidação. O não processado é aquele que só passou pela fase de empenho, nem foi liquidado dentro daquele exercício. Vai ser liquidado e pago no próximo exercício. Ainda na questão fala que não houve cancelamento de empenho no período, não teve estorno de empenho. Daí fala, considerando apenas as informações apresentadas, de acordo com a Lei 4.320, é correto afirmar que ao final do período contábil o município deverá, daí fala no resto a pagar, valores se é processado ou não processado. A gente viu aqui que a diferença do empenho, do empenhado para o pago, que é o resto a pagar total, é esse 850 menos esse R$500 aqui. Então, o resto a pagar total é R$350. Dos 850 que foi empenhado, 600 foi
liquidado. Então, a gente tem a diferença aqui de R$ 250, que foi empenhado e liquidado. Então, ele foi o resto a pagar processado. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Não, deixa eu fazer a conta aqui que fica mais fácil. 850 menos o 500, meu RAP total. R$ 350. A diferença entre aqueles R$ 600 e o 100 e o 500 vai ser o meu restos a pagar processado, que é aquele que foi empenhado, liquidado, mas aqueles R$ 600 que foi liquidado só foi pago R$ 500. Então, o RAP processado, eu tenho R$ 100. E aquele de 850, a diferença de 850 menos os 600, que é o R$ 250, é o meu RAP não processado. Vamos ver se tem uma opção desse tipo, né? O município deverá inscrever em restos a pagar não processados o valor de R$ 250. Vai ser essa a opção. Deixa eu só colocar aqui. Então, tem que lembrar que o resto a pagar é empenho que foi feito e não foi pago. Assim, você vai achar lá o resto a pagar total, que chegamos no 250. Desse 850, 600 foi liquidado. Então, a diferença disso vai ser o meu RAP não processado. E o resto vai ser o resto a pagar processado. Beleza? Então, a resposta é essa. Inscrever no resto a pagar não processado, R$ 250. Deve ter na prova alguma questão também de resto a pagar, por ser um assunto que a gente viu na aula passada. Beleza, deixa eu ver qual outra questão. Do ano de 2016, é uma questão de lançamento. Deixa eu só passar aqui para baixo. Fiz alguma confusão na questão? Pois eu ajeito aqui. Então, veja. 26. Considerando que em uma determinada prefeitura, o fato gerador do imposto do IPTU tenha ocorrido no dia 1/1 de 2016. Mas o recebimento desse IPTU vai ocorrer apenas a partir de março, com descontos regressivos ao longo do exercício. Com base nessa situação, e no que dispõe o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, assinale a opção que apresenta o correto reconhecimento patrimonial da variação patrimonial quantitativa em 1/1 de 2016. Então, em 1/1 de 2016, aconteceu o fato gerador. E depois a gente vai entrar em caixa ao longo do exercício esse recurso. Eu mudei aqui sem querer as afirmativas aqui, mas não tem problema. Então, a letra A. A letra A está falando que esse fato gerador vai debitar créditos tributários a receber e vai creditar caixa ou equivalentes de caixa. Não tem nada a ver, não envolve caixa, muito menos uma saída de caixa, que é uma receita. Mas não é o recebimento da receita, é só o fato gerador.
Então, não vai fazer um lançamento debitando créditos a receber e creditando caixa, que é uma saída de caixa, não faz nem sentido. A letra B vai debitar em uma conta que começa com 4. Contas que começam com 4 são variações patrimoniais aumentativas. Então, fala ali que vai debitar imposto sobre o patrimônio e renda e vai creditar créditos tributários a receber. Aqui está errado o débito e crédito. Não vai debitar variação patrimonial aumentativa, debitar receita. Quando a gente faz um lançamento no resultado, a gente credita conta de receita, não debita. Débito são nas contas de variação patrimonial diminutiva. Aqui a gente quer reconhecer uma receita, mas não debitando a receita, que seria como se fosse uma despesa. Então, está incorreta por isso. Está invertido, na verdade. A letra C, que está como B aqui, porque eu fiz alguma besteira aqui no meu arquivo, ela fala que debita uma conta que começa com 1, que é uma conta de ativo, né? Em créditos tributários a receber. E faz um crédito em uma conta que começa com 4, que é uma conta de resultado, variação patrimonial aumentativa, seguindo lá o plano de contas, e que a descrição é imposto sobre patrimônio e renda. Essa aqui é a resposta correta. É como se eu estivesse reconhecendo uma receita no setor privado. Então, eu credito receita e debito um a receber. Daí aqui só tem a questão dos códigos ali que começam com 1, que é ativo, e 4, que é a receita, que nós chamamos de variação patrimonial aumentativa. Beleza? Deixa eu ver qual mais eu peguei. 26 a 27 não. E fui para 28. Deixa eu ver se vai mais para baixo. Vou subir essa questão. Então, questão 28. Sobre plano de contas. Com base no plano de contas aplicado ao setor público, PECASP, as contas contábeis são classificadas segundo a natureza das informações que evidenciam, que é aquela separação em contas patrimoniais, orçamentárias e de controle. De acordo com o plano de contas aplicado ao setor público, assinale a opção que apresenta apenas contas de natureza orçamentária. A primeira, a letra A, ela já vai falar em empréstimos e financiamentos concedidos. Isso é uma conta de ativo, uma conta patrimonial. Então, não tem nada a ver com conta de orçamento. Já podia ser descartada aí essa questão. Daí a gente tem crédito disponível, que pode ser a nomenclatura de uma conta de controle. E daí a terceira opção dessa letra A está pessoal a pagar, que também é uma conta do sistema patrimonial, um passivo. Então, essa letra A está descartada. A letra B, execução de obrigações contratuais. Essa execução de obrigações contratuais tem a ver com as contas de controle, lá dos atos potenciais passivos. Então, ela é uma conta de nível 7, lá da classe 7 e 8, não é orçamentária. Perdas com alienação de imobilizado. Essa é uma conta patrimonial de perda. Então, é uma conta lá de resultado, mas resultado, né, como uma despesa da variação patrimonial diminutiva, então uma conta patrimonial. E a conta de restos a pagar processados, inscritos, ela é uma conta que fica lá no orçamentário. Então, esse subgrupo de restos a pagar, ela é do orçamento, mas aqui é a única conta que é de classe de natureza orçamentária. A letra C, previsão inicial da receita. Sim, é uma conta orçamentária. Quando você faz a LOA, você faz um lançamento nessa conta. Dotação orçamentária. Também
é uma conta de orçamento que você vai lançar a parte da despesa quando você faz a LOA. E a terceira conta ali da letra C, restos a pagar processados inscritos. Restos a pagar é uma conta do orçamento também. Então, a opção que só apenas apresenta contas de natureza orçamentária é a letra C. A letra D fala em restos a pagar não processados, que é a conta de orçamento, mas daí fala em execução de outros atos potenciais ativos, que pertencem às contas de controle, e daí créditos tributários a receber é uma conta de natureza patrimonial. Então, misturou tudo. Então, nessa opção, na questão 28, a única que só tem conta de natureza orçamentária é a letra C. Deixa eu ver qual mais. 25 eu peguei também. Então, a gente está ainda no ano de 2016, eu acho. Questão 25. Fala sobre aquela classificação da receita, em receita corrente e receita de capital. Então, as receitas do setor público são classificadas em duas categorias econômicas, receita corrente e receita de capital. E daí está pedindo qual das letras que só tem receitas corrente, tá? Então, vamos lá, letra A. Receitas de contribuição, patrimonial, agropecuária, industrial, de serviço, tributária e outras, e ainda proveniente de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, quando destinadas a atender despesas classificáveis em despesas correntes. Essa já é a opção certa. Lembra que dentro da receita corrente começava com 1, tinha 1.1, 1.2, 1.3, que daí é toda essa divisão da classificação da receita. Letra B, vamos ver o que está falando. Receita proveniente da realização de recursos financeiros oriundos de constituição de dívidas. Essa daqui já é uma receita de operação de crédito, então essa constituição de dívida, eu faço um empréstimo, ela é classificada como receita de capital, então já a opção B estaria incorreta. A questão C, recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, destinados a atender despesa de capital. Lembre que receita de capital só paga despesa de capital, mas a receita corrente, ela pode e deve pagar a despesa corrente, que são as despesas de custeio, e também a despesa de capital. Então, aqui parece que ele está falando que só é para pagar a despesa de capital. Não. A receita corrente, ela paga a despesa corrente e despesa de capital. A característica de só pagar despesa de capital é da receita de capital. Por causa daquelas coisas, não vou fazer uma operação de crédito, que é um empréstimo, para pagar a despesa corrente. Não vou vender um bem, que é o segundo tipo de receita de capital, para pagar salário. Então, são os tipos de receita que só vão pagar despesa de capital. E a receita corrente não tem essa característica, ela paga os dois tipos de despesa. Recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, destinado a atender receitas classificáveis em receitas de capital e ainda o superávit do orçamento corrente. Nada a ver. Está pedindo aqui classificação de receita corrente aqui no enunciado da questão, e na letra D ele já vem falar aqui receitas classificáveis e receitas de capital. Não, se ela é receita corrente, ela nunca vai ser receita de capital, né? É a subdivisão entre as duas, não existe. Depois dessa, pulei várias, deixa eu ver. Fui para 2015 já. Questão de 2015, deixa eu ir devagar. Então, ano 2015. Questão 21.
essa daqui. De acordo com as normas brasileiras de contabilidade do setor público, analise as variações patrimoniais apresentadas nos itens abaixo, ocorridas nos registros contábeis de uma prefeitura, em relação ao patrimônio líquido, e em seguida assinale a opção correta. Então, vamos ver o que teve de registro. Primeiro, letra A. Lançamento de IPTU na data da ocorrência do fato gerador. Aquisição de veículo a prazo. C. Contratação de operação de crédito. D. Reconhecimento em regime de competência mensal do 13º salário a ser pago no final do ano. E daí está perguntando quais desses registros vão ser apenas uma variação patrimonial qualitativa. Vai só mudar a qualidade de ativo para ativo, de ativo para passivo, de passivo para passivo. Então, a gente pensar no primeiro lançamento lá, lançamento de IPTU na data da ocorrência do fato gerador. A gente tem que pensar se o lançamento que vai ser feito vai para o resultado ou não. Se não for envolver uma conta de resultado, ele é uma variação patrimonial qualitativa, só muda a qualidade, de ativo para ativo, lá daquele tipo. Não vai para o resultado e daí não vai afetar meu patrimônio líquido. Então, o lançamento do IPTU, a gente já viu que ele vai para o resultado, se é o lançamento aí do fato gerador. O que ele faz? Ele debita a IPTU a receber e credita uma conta que começa com 4, lá no nosso plano de contas, que é a variação patrimonial aumentativa, como se fosse variação patrimonial aumentativa decorrente do IPTU, uma receita de IPTU. Mas se chama variação patrimonial aumentativa, mas é uma conta de resultado. Dentro lá das classes 1, 2, 3 e 4, né? Lembrem que 1 é ativo, 2 é passivo, 3 é variação patrimonial diminutiva e 4 é variação patrimonial aumentativa. Então, contas 3 e 4 são contas de resultado. B, aquisição de veículo a prazo. O lançamento de aquisição de veículo a prazo debita um ativo imobilizado, né, ativo não circulante, e vou creditar passivo circulante ou passivo não circulante, né, dependendo da quantidade de parcelas. Então, eu só fiz débitos e créditos em ativo e passivo, não envolvi contas de resultado. Então, sim, essa letra B é uma variação patrimonial qualitativa. A letra C, contratação de operação de crédito. Operação de crédito é um empréstimo. Quando faço um empréstimo, eu vou ter uma entrada no banco, né? Vou debitar banco e vou creditar um passivo não circulante. Então, ativo contra passivo. Também não estou envolvendo contas de resultado. Só recebi o empréstimo lá no banco e estou com um valor a pagar. Então, a letra B e C são variações patrimoniais qualitativas. E a letra D, que é reconhecimento em regime de competência do 13º salário, a ser pago no final do ano. Então, é feito tipo um lançamento reconhecendo isso para depois ele ser pago lá no final do ano. Qual que é o lançamento? Vou debitar a variação patrimonial diminutiva e creditar salário a pagar. Então, envolve variação patrimonial diminutiva, que é uma conta de resultado, e um passivo. Então, quando envolve conta de resultado, não é somente variação patrimonial qualitativa, é variação patrimonial quantitativa. Daí, ainda a quantitativa pode ser diminutiva ou aumentativa. A letra A é variação patrimonial quantitativa aumentativa, que é algo positivo, né? Vai aumentar lá meu resultado. Já a letra D é variação patrimonial quantitativa diminutiva, porque diminui meu resultado, eu estou lançando uma variação patrimonial diminutiva, que é igual a uma despesa. Então, essa questão vai ser a letra B e C, né? Letra B. Variação patrimonial qualitativa. Já tem até uma respostinha aqui embaixo. É a letra B.
ok? Peguei também essa próxima questão aqui, a 22. Questão 22 vai falar dos subsistemas. Ele tem uma definição de cada um que é interessante, tá? Dos 4 subsistemas agora. Falei lá que os principais são orçamentário, patrimonial e de compensação, mas tem o 4º subsistema, que é o subsistema de custo. Então, de acordo com uma norma tal, patrimônio e sistemas contábeis, o sistema contábil está estruturado em subsistemas de informação. Usa o mesmo sistema, mas esse sistema ele carrega subsistemas separadamente. Relacione o tipo de subsistema com o que está de descrição. Então, tem um nome aqui, subsistema orçamentário, é só você ligar com a descrição correta. Vou ler primeiro essa daqui. Registrar, processar e evidenciar os atos de gestão cujos efeitos possam produzir modificações no patrimônio da entidade do setor público, bem como aqueles em funções específicas de controle. Essa característica que pode produzir alguma modificação no patrimônio é do subsistema de controle ou de compensação que está aqui na questão. Então, ele vai lá, por exemplo, contabilizar um contrato. O contrato ainda não foi empenhado, nem liquidado, muito menos pago, mas já está lá no meu subsistema de compensação ou controle, que talvez aquele contrato vá mudar o meu patrimônio, eu vou ter que pagar aquele contrato, consequentemente vai mudar o meu patrimônio. E também com essa função específica de controle, que é controle de disponibilidade de recursos, que o sistema de compensação faz. Quando entra dinheiro no caixa, ele faz um lançamento lá, controlando esse dinheiro que está em caixa. E daí ele vai fazendo outros lançamentos quando eu empenho, quando eu liquido e quando eu pago, nesse subsistema de controle. Então, esse primeiro aqui é o do número 4. Segunda descrição. Registrar, processar e evidenciar os atos e os fatos relacionados ao planejamento e execução do orçamentário. Só pode ser o subsistema orçamentário, que é onde eu coloco a LOA e daí vou baixando ela por empenhos e pela realização da receita. Terceira descrição. Registrar, processar e evidenciar os custos dos bens e serviços produzidos e ofertados à sociedade pela entidade pública. Subsistema de custo, né? Só pode ser. E o último vai sobrar o patrimonial. Registrar, processar e evidenciar os fatos financeiros e não financeiros relacionados às variações qualitativas e quantitativas do patrimônio público. Veja que ele até fala financeiros e não financeiros, porque antigamente tinha um sistema só financeiro. Então, o patrimonial, ele só registrava fatos não financeiros. Daí, com o tempo, o sistema financeiro sumiu e ficou dentro do sistema patrimonial. Então, não sei qual que é a sequência, mas é 4, depois é 3, depois é o 1, 4, 1, 3 e 2, a sequência. 4, 3, 1 e 2. 4, 1, 3 e 2, né? Letra D. Beleza? Deixa eu ver se tem mais algum. Acho que eu tinha algum de demonstração contábil. Tem. 17, do ano de 2014, já está meio velhinho, mas acho que é porque tem alguma relação com a disciplina que eu peguei. 17, vai tratar dos balanços. Não tem a DVP aqui, mas tem o balanço orçamentário, financeiro e patrimonial. Então, 17. Considerando a Lei 4.320 e as normas brasileiras de contabilidade, relacione o título da demonstração com a descrição. É parecido com aquela outra questão dos subsistemas, mas agora com as demonstrações. Primeira descrição. Demonstra a receita e a despesa orçamentárias, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra-orçamentária,
conjugados com os saldos em espécies provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte. Lembra que a gente tem o balanço financeiro, que eu falava que era parecido com que ele mostrava a variação de caixa. Ele começa com o saldo de caixa do exercício anterior, pega a receita orçamentária que entrou, receita extra, daí diminui despesa orçamentária, diminui despesa extra-orçamentária. E ainda tinha aquela jogada, que na despesa ela está como a despesa empenhada, porque é uma exigência da lei, só que daí não teria como chegar no saldo de caixa se na despesa ficasse a despesa empenhada, porque não é saída de caixa o empenho. A saída de caixa só acontece na terceira fase da despesa, que é o pagamento. Então, aqueles empenhos que não foram pagos, tipo, tinha R$1.000 de empenho, mas só foi pago 800, 200 não. A gente jogava como uma receita extra para balancear e chegar no saldo final de caixa, que era uma das questões do trabalhinho. Qual que é o RAP inscrito? RAP inscrito, ele ficava lá na receita extra orçamentária. Então, mas é para balancear essa demonstração. Então, todo esse conceito aqui é do balanço financeiro, porque é onde tem receita e despesa orçamentária e também a extra, diferente do balanço orçamentário, que só tem receita e despesa orçamentária, enfim. Então, essa descrição é do número 2, balanço financeiro. Melhor eu colocar aqui, não esqueço, 2. Demonstra as receitas e despesas previstas e em confronto com as realizadas. Esse é o balanço orçamentário, que lá na receita tem 4 colunas. Previsão inicial, previsão atualizada, receita arrecadada e a diferença entre a previsão atualizada de receita e a receita arrecadada. Daí na parte da despesa, dotação inicial, dotação atualizada, daí aparece lá despesa empenhada, despesa liquidada, despesa paga e a diferença entre a dotação atualizada e a despesa empenhada. Então, esse que confronta o previsto com o realizado é o balanço orçamentário, o número 1. Terceiro, evidencia qualitativa e quantitativamente a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação. É o balanço patrimonial. Lembre que o balanço patrimonial ele tem 4 partes, né? Ele tem o ativo, passivo e PL, como qualquer balanço. Daí tem um quadrinho de ativo financeiro, ativo permanente, passivo permanente. Daí tem um outro quadrinho que é dos atos potenciais passivos, contas de compensação, que está aqui na descrição. E daí tem o último, que é o resultado por fonte de recurso lá, que também estava no trabalhinho para vocês analisarem se teve superávit ou déficit. Então, essa é a descrição do balanço patrimonial. 213. A sequência correta é a letra C. 213. E agora, a última questão que eu peguei foi essa de 2013, que é sobre, acho que superávit ou déficit, deixa eu ver. Resultado da execução orçamentária. Então, tá, uma prefeitura de um determinado município apresentou as seguintes informações contábeis referente ao exercício X1. Teve uma receita prevista lá na LOA de 5 milhões, arrecadou a mais, arrecadou aqui 5 milhões e 500 mil. Empenhou 4 milhões e 500, desse 4 milhões e 500, liquidou 4 milhões e 300 e pagou 4 milhões. Daí aqui fala a despesa fixada, que é a mesma do orçamento. Então, vejo receita prevista 5 milhões e a despesa fixada, que é a dotação inicial, também 5 milhões, que tem que ser igual, né?
e pagou de restos a pagar, que foram empenhos do exercício anterior, 1 milhão. Mas o que ele está pedindo? Com base nessas informações, o resultado da execução orçamentária no exercício financeiro de X1 foi: o resultado da execução orçamentária é a receita arrecadada menos a despesa empenhada. Receita arrecadada menos despesa empenhada é o que dá o superávit ao déficit. Ele não considera despesa paga nem liquidada. É receita arrecadada menos despesa empenhada, porque o empenho é um comprometimento do meu orçamento e um comprometimento com o fornecedor. Então, quanto que dá? 5 milhões de receita arrecadada, esqueçam a prevista, porque ele recebeu em caixa mais do que a prevista, menos a despesa empenhada. A resposta dessa pergunta vai ser 5 milhões e meio menos 4 milhões, que dá esse 1 milhão aqui. Então, foram essas questões que eu separei, que são as mais relacionadas com o que a gente viu na disciplina, e é o que geralmente cai. Classificação da despesa, pega um pouco da parte patrimonial, porque mudou o foco patrimonial lá em 2009, e assim por diante. Então, tem mais questões aqui nessa lista. Quem quiser dar uma olhadinha só para ir tentar fazer, enfim. Então, não tem mais conteúdo nenhum para passar dessa disciplina agora, tá? Até tem mais conteúdo sobre pública, mas é muito detalhezinho, que vale a pena ir se aprofundando para quem for trabalhar realmente na área pública, tá? Então, de hoje, terminem de fazer as questões, quem quiser dar uma lida. Semana que vem já é revisão, não sei quem viu lá no grupo que eu passei um cronograminha lá, tipo, semana que vem vai ser uma revisão, porque daí na outra semana já é a prova, já tá acabando. Quem não fez o trabalhinho, eu falei para entregar até dia 22, que é domingo. Acho que é domingo, sim. Valendo um pouco menos, mas para não perder, porque a nossa nota vai ser só isso, vai ser o trabalhinho da demonstração contábil lá, que vale 3 pontos, a prova que vale 4, e daí projeto integrador e prova integradora, que eu nem sei se já fizeram prova integradora? Ou não? Já. Já, e já tem nota? Nem sei, mas enfim. Tenho que até ir atrás dessa nota que eu me perdi aí nas datas. Então, é só isso, 1, 2 de projeto integrador e só 3 e 4 da minha disciplina. Então, quem não fez, tenta fazer. Beleza? E daí, semana que vem eu falo questão por questão da prova, vão ter 15 questões objetivas na prova. Ok? Então, era isso. Desculpa, eu não estou entendendo por que está assim tão estranho a minha internet e não estava conseguindo compartilhar nada lá. Enfim, tomara que na próxima esteja melhor. Beleza?